Boa noite, meu Juazeiro, boa noite, Cariri, boa noite, Ceará, boa noite, meu Brasil. A democracia não exige concordância. A democracia exige mesmo é coragem. Aqui a opinião não é refúgio, é exposição. Senhoras e senhores, começa agora mais O Duelo. Eu sou Josmar Célio, é um prazer enorme estar na sua companhia. E as regras são simples, mas também imutáveis. Eu apresento o fato, faço a pergunta, vocês respondem. 2 minutos exato para cada debatedor. A pergunta aberta, você tem direito à réplica, tréplica, mas sob mediação. Aqui não vence quem fala mais, vence quem sustenta melhor. Quem foge da pergunta perde tempo, mas eu aviso, é proibido fugir da pergunta. Quem transforma a resposta em palanque perde espaço. Senhoras e senhores, fechem as suas certezas, abram os seus argumentos. No córner da esquerda do ringue ideológico, vê desigualdade como falha estrutural. Defende o Estado como instrumento de correção social. Acredita que justiça social exige intervenção. Senhoras e senhores, recebam Pedro Siebra. Boa noite, Pedro. Seja bem-vindo a mais um duelo. Eu acredito que hoje você está afiadíssimo. Dê o seu boa noite. Abrace a nossa audiência. O microfone está aberto. É com você. Boa noite, pessoal. Boa noite aqui à bancada. Ao Laudir, ao Joyce. Boa noite aos nossos queridos ouvintes. E hoje sim, hoje a gente veio afiado. Vamos aí para um debate, sem cadeirada, sem nada, mas com muita polêmica. E, se Deus quiser, levar muita informação, muito conhecimento aí para os nossos queridos ouvintes da região e do Brasil, né? Que agora a gente está recebendo muita mensagem de São Paulo, É verdade. do Sul. Então, quem estiver acompanhando a gente aí, sintam-se abraçados e vamos para o debate. Pois é, então vamos para o debate. No corner da direita, desconfia do Estado quando ele cresce sem freio. Defende liberdade individual e responsabilidade. Vê intervenção excessiva como risco permanente. Senhoras e senhores, recebam no ringue, defendendo ideologicamente ideias da direita, Laudir Mota. Boa noite, Laudir, seja bem-vindo. Você cá, acolá, você de vez em quando aparece aqui no O Duelo, mas vem com vontade mesmo de defender a sua ideologia. Como é que andam os ânimos para hoje? Dê o seu boa noite, abrace a nossa audiência. Microfone aberto, fique à vontade. Boa noite, Joyce, boa noite, Pedro, a toda a audiência aqui da Iracema. A gente tá aqui de vez em quando, né? De vez em quando a gente é requisitado, dá uma passadinha aqui para tentar deixar o debate bem quente. A expectativa para hoje é muito boa, temas bons. A expectativa também que Pedro tenha estudado um pouquinho mais do que da última vez, né? Pra gente deixar o debate um pouco mais qualificado. E é isso, vamos pra cima. Aliás, no último debate que você fez juntamente com Pedro, tá? O que eu quero saber agora é o que sobrou de bom e de ruim daquele debate. De bom, eu posso dizer que foi a experiência, né? De ruim, um pouco a decepção, eu esperava um pouquinho mais da parte dele, né? Mas
acredito que ele tenha se preparado um pouco melhor para hoje, então acredito que a nossa audiência vai receber um debate de um nível um pouco mais alto. Melhor. Assim espero, né? Então, senhoras e senhores, agora 18 horas e 14 minutos, microfones abertos, cronômetros armados, sem juiz, sem luvas. Vai começar o debate. E a gente começa sempre com a notícia regional, aqui na pauta regional municipal. Então vamos lá. A Guarda Municipal de Juazeiro do Norte atuou no apagamento de pichações atribuídas a facções criminosas e no resgate de um cão vítima de maus tratos. A ação reacende o debate sobre presença estatal nas ruas, avanço do crime organizado e até onde vai o papel do poder público na contenção simbólica e prática da criminalidade. A pergunta vai direcionada para Pedro Siebra. Pedro, apagar pichações é ação concreta de segurança ou apenas resposta simbólica a um problema estrutural? Você tem 2 minutos. Joyce, a própria pergunta ela já dá um indicativo da resposta, né? Que é um problema estrutural. Então, assim, apagar pichações nada mais é do que você fazer um lembrete ao Estado paralelo que o Estado real existe e que você não está permitindo esse avanço das facções, do crime organizado, mostrando através de pichações onde são os seus territórios, ou então tentando intimidar pessoas, moradores, pessoas que trabalham com comércio. Então, assim, apagar é um dos requisitos, mas não quer dizer que está sendo um combate forte ao crime organizado ou contra as facções, porque a gente sabe que é um problema que vem crescendo. As facções estão se estabelecendo aqui no Ceará, na capital e no interior. Então, assim, apagar faz parte para você mostrar que tem um Estado primário, mas quando o Estado paralelo chega e quer colocar pichações, essas coisas, então o Estado apagar é um dos requisitos, né? Mas não quer dizer nada que está sendo combatido. Muito bem, agora a pergunta direcionada ao Laudi. Laudi, o Estado perdeu autoridade real quando precisa apagar sinais do crime em vez de combatê-lo na raiz? Você tem 2 minutos. Joyce, eu tenho uma interpretação um pouco diferente em relação a isso. Eu acredito que o enfrentamento da segurança pública passa muito pela postura que o Estado adota em relação às facções, principalmente nessa questão visual, né? As pichações, elas dão um impacto visual. A gente pode citar aqui vários pesquisas sociais, pesquisadores sociais, a famosa teoria das janelas quebradas, né? Em que aquele aspecto de abandono ou de falta de autoridade, de controle, de cuidado do Estado fomenta a criminalidade. Então eu acredito que nesse caso o simbolismo ele tem um aspecto muito importante no combate à criminalidade. É óbvio que isso não é a única coisa que o Estado tem que fazer. O principal é a inteligência, a investigação, o combate efetivamente ao crime, mas o controle do símbolo, a forma que o Estado usa a sua presença para moralizar é muito importante, porque imagine a situação de um cidadão que vai à rua, à sua casa, na calçada e vê a demarcação de facções criminosas, pichações com ordens. Isso é um absurdo. Então o Estado ele tem que se fazer moralizar através da sua presença, principalmente na questão da segurança, do combate efetivo ao crime organizado, mas principalmente do simbolismo. O simbolismo é muito importante para a instituição. Muito bem, agora a gente vai para a pergunta do duelo. Vai começar o embate agora. Quem é o responsável pela segurança pública? E segurança pública começa no símbolo ou na repressão direta? Eu vou anexar mais uma pergunta aqui dentro, tá bom? Vocês acham que é justo a segurança pública ou o Estado se colocar na posição de apagador de pichações, ao invés de apontar os responsáveis e colocar esses para desfazerem
o que fizeram contra a sociedade? Vocês têm exatamente 8 minutos para debater. Joyce, eu acho que Laudi foi até um pouco infeliz na fala dele, quando ele fala que o simbolismo do Estado ele é de suma importância. Isso é uma redundância, né? Porque isso é óbvio. Mas o que é que acontece? O Estado, muitas vezes, ele nem chega onde é o setor primário dessas facções. Por exemplo, essa frase, para não parecer preconceituosa, mas todo mundo sabe que um dos locais das raízes das facções são nas comunidades. É onde começa. Então, assim, o Estado não chega na comunidade. Então, se a comunidade estiver inteiramente pichada, o Estado não está nem aí para isso. Mas se essas pichações chegarem em cantos mais nobres, em canto onde tem comércio, em canto alguma coisa, vai mostrar que o Estado está enfraquecido e ele vai querer pintar e para localizar essas pessoas, porque muita gente não sabe, mas pichação é considerado vandalismo, é um crime, que é totalmente diferente do grafite artístico, né? Onde tem a autorização das prefeituras, do estado e tudo, você pode fazer aquela pintura, aquela arte. As pichações é um sinal de poder, é um sinal de onde o comando está agindo, onde as facções estão agindo, e para isso o Estado tem sim que apagar. Tu percebe que tu tá concordando comigo sem perceber, porque é justamente o fato das comunidades ser o berço do crime pela ausência do Estado. É justamente a teoria das janelas quebradas. A falta de percepção da comunidade em relação à presença do Estado e a ausência efetiva mesmo, não só a percepção, faz com que o crime se prolifere. Várias teorias, a própria teoria da janela quebrada, mas eu queria reforçar outra, que no caso é a do Fukuyama, né? Em relação à confiabilidade das instituições. Imagine você, uma pessoa, um morador da comunidade, que lida diariamente com o poder paralelo do crime organizado e a ausência completa do Estado. Qual credibilidade as instituições do Estado têm para essas pessoas? Nenhuma. Aí você coloca, mas você foi infeliz na sua fala por causa do simbolismo. Mas é justamente o simbolismo que falta nas comunidades, percebe, Pedro? Lá essas pessoas não têm o Estado efetivo e nem o Estado no sentido cultural da palavra mesmo. O que é que resta para uma pessoa, às vezes, em situação de vulnerabilidade? Se submeter ao crime organizado. Às vezes para sobreviver, às vezes para não ser prejudicado. Mas a ausência de um símbolo, ela é importante. Lógico que não é a única coisa. A ausência efetiva do combate, inclusive com uso de violência, eventualmente, é necessário. Mas o simbolismo tem um impacto importante. E é justamente pela ausência disso nas comunidades que o crime lá se prolifera mais rapidamente. Justo, mas você entende também que é perceptório, por exemplo, que lá já existe uma espécie de estado onde os moradores estão sofrendo com esse estado paralelo, né, onde a gente fala, onde os especialistas costumam falar, que são cobrados para você poder andar, o seu direito de ir e vir, às vezes está sendo monitorado por uma facção, então o Estado não chega lá através da segurança pública, através de tudo, e ali são comandos, inclusive às vezes até por o Estado corrupto, né, como a gente sabe que são o caso das milícias também, onde elas têm comandos. Então assim, o morador, o trabalhador das comunidades, eles ficam à mercê de um Estado real que não chega lá, e o Estado paralelo, quando chega lá, é para oprimir mais ainda a vida daquele cidadão que está ali no... Então você concorda que a ausência da presença do Estado para essas pessoas afeta também a criminalidade? Não, a ausência do Estado é o que faz a criminalidade acontecer, é o que cria a criminalidade. Porque se o Estado estivesse estabelecido dentro de uma comunidade, novamente, para não parecer preconceituoso, que o crime só acontece na comunidade, mas a gente sabe que é um dos berços, o Estado não chegando na comunidade, o crime vai à praça. Então, assim, claro que existem crimes na Faria Lima, nas grandes empresas, em todo canto, mas o simbolismo, como você vem dizendo, que é o caso das pichações que a gente estava falando, eu acredito que as comunidades nem devem ser pichadas por conta que lá eles já estão estabelecidos. Então essas pichações que acontecem fora das comunidades... Sim, é verdade, mas o paralelo é justamente a questão da pichação aqui, porque veja bem, a questão da pichação nesses bairros mais afastados, ou mesmo no caso de Juazeiro do Norte, o impacto disso é justamente, em parte, é lógico que o Estado ele não pode se resumir a isso. O combate à criminalidade se dá através de muito estudo, muita inteligência e de combate efetivo, né? A uso da violência. Em complemento a isso, é importante que o Estado não permita que os criminosos eles pichem, façam demarcações, porque isso é uma humilhação contra o povo, uma desmoralização do próprio Estado que não consegue se impor. Mas o Estado já não permite.
é considerado crime a pichação. Então, assim, a partir do momento que o Então, Estado, o simbolismo ele mostra do Estado fraqueza não duas vezes. Ele mostra fraqueza quando o cara sai pra pichar e ele mostra fraqueza quando, após a pichação, o cara não é penalizado. Então, assim, ele tá cometendo 2 crimes. E o Estado tá sendo omisso 2 vezes. Então, assim, a pichação pode parecer inofensiva, mas não é. É um sinal de onde o crime pode prosperar, onde eles estão chegando, onde eles estão demarcando. E muitas vezes essa pichação também vem através de ameaças, não através apenas de símbolo, como recados que dão para comerciantes, para moradores, tentando tirar eles de suas casas, tentando tirar eles de seus comércios, ou então para pagar um pedágio. O que lembra muito a máfia italiana, né? Nos tempos de que os ítalos americanos cobravam uma espécie de mensalidade para não destruir o comércio da pessoa. Eles estavam pagando para se proteger de quem eles estavam pagando. Realidade Então, do estado do Ceará hoje em muitos lugares. Com certeza, mas é um dos fatores, né? Não só da pichação. Muito bem, muito bem. Agora, 18 horas e 25 minutos, a gente vai para um breve intervalo, mas eu prometo a você, não demoro nada. Vai ser rapidez. É só um tempinho, esses meninos tomar um gole de água gelada, tá bom? Que eles já começaram aqui meio afiados, mas daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí. Ei, boi! Presta atenção, meu povo! Dia 24 de janeiro, já tá tudo combinado. No restaurante do Chico Guilherme tem forró do Poeirão e vai ser arretado. É pauleira, é poeira, é forró de vaquejada. Cara velho é o grande homenageado. Tem comida boa, tem poesia, e tem forró pra todo lado. Tem muita mulher bonita pra ficar mais animada. Anota aí, não vacila não. Dia 24 de janeiro, em Oricuri tem forró do Poeirão. Se tu não for, é só tu quem não vai. Eita, que esse eu não perco não. Dia 24 de janeiro você não pode faltar. Cara velho homenageado, você vai se encantar. Bora simbora pra Oricuri, pro forró do Poeirão. Bora Tássio Carvalho, seu Ademir tá nos esperando. Caminha Joquinha Gonzaga e todos os forrozeiros da região. Quero ver todo mundo no forró do Poeirão. É o forró do Poeirão. Forró do Poeirão. Eu falei pra você que não ia demorar nada. Já estamos de volta. E aproveitando para mandar um abraço especial para você que está aí no estado de São Paulo. Muito obrigado pela carona. Os motoristas de aplicativos, tem muitas, viu? Muitos motoristas de aplicativos acompanhando o duelo. Você pode participar através do WhatsApp. Mande a sua mensagem de texto para o número 88-2157-1191. Vou repetir para você. 88-2157-1191. Aí você manda a sua mensagem, faz o seu elogio, faz a sua crítica. O programa é feito exclusivamente para você. E o duelo não pode parar. Vamos para a próxima pauta. Enel, multas e peso seletivo da lei. A Enel foi inscrita na dívida ativa de Juazeiro do Norte por não pagar cerca de 3 milhões em multas aplicadas pela prefeitura. O caso levanta questionamentos sobre fiscalização, força do município frente a grandes concessionárias e a real igualdade entre Estado, empresas e cidadão comum. A pergunta agora é direcionada para Laudir. Quando uma concessionária ignora multas, isso é falência do Estado ou excesso de burocracia ineficaz? Você tem 2 minutos.
Jos, é a questão da concessionária, né? As concessões, existe um mito muito grande sobre isso, muita polêmica, porque sempre que há uma concessão para um ente privado, muito se critica em relação à capacidade que o Estado tem de controlar eventuais irregularidades. A verdade é que, pela lei, o Estado, como todo, goza de muitos mecanismos para controlar eventuais irregularidades ou ilegalidades praticados por uma concessionária. Isso a gente verifica em várias situações. No caso específico da Enel, a gente tem um Estado, e no caso isso envolve tanto o interesse do Juazeiro do Norte alinhado, claro, ao Estado e ao governo federal, porque a ANEEL, né, que é a agência reguladora, que tem o papel fundamental de controlar e de fiscalizar essas questões das concessões, em relação à imposição dos mecanismos legais para fazer valer suas decisões. A verdade é que a lei, ela nos dá muitos mecanismos para tentar combater essas irregularidades, como a encampação, a própria rescisão do contrato, e no caso das multas reiteradas pode dar ensejo para muitas dessas possibilidades, né? Essas faltas reiteradas. Então, no caso específico do Juazeiro, acho que falta articulação, talvez, mais conjunta para fazer valer o poder que o Estado já tem pela lei de cobrar. Muito bem, agora a próxima pergunta vai para Pedro Siebra. O poder público tem instrumentos suficientes para enfrentar grandes empresas ou precisa de mais intervenção? Você tem 2 minutos. Joyce, porque depois do contrato assinado e o martelo batido, é muito complicado você voltar atrás de uma concessão, né? Então, assim, tem que ser acometida várias irregularidades a ponto de ficar insustentável ao ponto de vista da população. Eu gosto muito quando entra em casos de concessões assim, porque escancara muito o que é a direita e a esquerda, né? Muita gente ainda não entende muito bem disso, mas quando o Estado ele deixa de ser controlador e ele passa a conceder um produto executor para uma empresa, que inclusive é italiana, já é o cúmulo do absurdo, a empresa nem brasileira é. Então, assim, passa a caracterizar como as empresas privadas também não prestam um serviço de qualidade. Então, assim, quando a população acha, o Estado é muito ruim, não sei o quê, lembrem que a maioria dessas concessões são de empresas privadas e que o serviço está sendo prestado muito ruim. É o caso da Enel, é o caso da Ambiental, é o caso de inúmeras outras. Então, assim, quando entra nessa pauta sobre as multas que Juazeiro aplicou, é bom porque quando o Estado sai de executor para regulador, o caso fica mais sério. Então, hoje, Juazeiro do Norte ele está regulando, ele está fiscalizando e aplicando multas, o que pode implicar na próxima concessão, o que pode implicar na quebra do contrato, em várias coisas. Então, assim, hoje ela está com a dívida com Juazeiro e tem que ser cumprido, né, para poder regular a concessão. Muito bem, agora vamos aí para o embate. No Brasil, a lei pesa igual para todos ou depende do tamanho do réu? Vocês têm 6 minutos. Jorge, no Brasil, geralmente, o que prevalece é aquela famosa lei, você é filho de quem, né? Mas no caso da Enel, eu queria já puxar o argumento, que eu acho que Pedro, talvez ele tenha sido um pouco precipitado, né, na análise dele em relação à questão das agências reguladoras, a diferença da esquerda e da direita. É muito bom lembrar sempre, né, que o governo que mais fez concessões para empresas privadas da história do Brasil, que da Constituição de 88 para cá, foi um governo de esquerda, né? É sempre bom lembrar isso. Então você deveria achar bom, né? Não, mas a questão que entra da concessão é aí que entra o grande X da questão. A defesa do ente privado participar de certos serviços públicos através do modelo de concessão vem justamente, primeiro, muitas vezes da ausência de capacidade do Estado em realizar certo tipo de investimento, muitas vezes porque tem um orçamento inchado. Imagine você, geralmente as pessoas de esquerda têm muito uma visão que o Estado tem que investir aqui, acolá, gastar muito, e imagine a situação do Brasil hoje. Vamos colocar no governo federal. A previsão do orçamento é que o gasto discricionário para os próximos anos chega a bater 0,1%.
Ou seja, 0,1% do orçamento é o que vai ser, se eu não me engano, a partir de 2028, destinado a investimentos. Como é que o Estado brasileiro poderia, por exemplo, prover infraestrutura de energia se no próprio orçamento do governo está previsto que o governo não vai ter mais receita para investimento? É uma contradição total. Eu costumo dizer que dinheiro tem. Inclusive, esse rombo do INSS e vários outros escândalos vêm para provar que o dinheiro tem, ele só é mal distribuído. Então, assim, quando a gente fala que a Enel vai investir 5,4 bilhões aqui no Ceará para renovar sua concessão, a gente sabe que esse dinheiro já é ativo em várias localidades e ramificações. Então, assim, você falar que o Brasil ele não tem capacidade de gerir ou de investir numa empresa de energia elétrica quando já existem empresas de energia elétrica no Brasil onde só tem que ser realmente investidas, e você vê que o rombo do INSS pode chegar a 90 bi, é que a gente vê que o dinheiro tem. Agora, a distribuição do dinheiro e a legalidade e a honestidade de nossos representantes é onde está em jogo. Agora, assim... Peraí, não vamos misturar as coisas, não. Não, só misturar eu só tô querendo lhe dizer que dinheiro tem. Você está dizendo que o Estado falha na capacidade de investir. Pedro, veja. O Brasil tem capacidade de investir. Pedro, não sou eu que está dizendo. Quem está dizendo é o orçamento do governo federal. Não, o que eu tô querendo lhe dizer é o seguinte: o Brasil pode organizar os seus orçamentos. Agora, assim, quando ele fala Estado inchado, eu sei o que é que ele quer falar. Ele quer falar de, só um exemplo, comissionados, de servidores públicos, de altos salários. É um problema do Brasil também. Minha mente. É um problema do Brasil também. É um problema que tende a ser resolvido e que tem que ser resolvido, senão o rombo vai ser lá na frente, seja na Previdência, seja na infraestrutura, ou no débito de gerações, que vai sobrar pra gente ou para gerações que estão vindo. Mas que, inclusive, é inconstitucional, porque na Constituição não permite esse tipo de dividendos. Mas, assim... saber, ler a mente como ele estava dizendo, do pessoal da direita é muito fácil, porque sempre a culpa é do Estado, e não é. As empresas privadas estão aí para provar que o serviço de qualidade não depende apenas da privatização e do investimento, depende também do executivo, da administração, depende de tudo. Dinheiro tem. O Pedro, ele gosta um pouco de performar um pouco, assim, de fazer um discursinho, assim, um pouco idealizado. Mas, Pedro, eu entendo a questão da corrupção. Todos nós sabemos que o Brasil e a destinação, você citou a questão do INSS, a destinação dos recursos, é um problema grave, é chover no molhado falar do problema da corrupção. Mas o que eu quero falar do orçamento, da capacidade de investimento, é do que no orçamento está previsto para ser empenhado. Logicamente, se no meio desse caminho, na hora de você construir um hospital, é desviado dinheiro, isso é uma outra questão. E aí eu vou explicar, acho que talvez você precise entender um pouco como funciona o orçamento do governo federal. Aparentemente você não funciona muito bem. Essa aí ela aprendeu com o Matheus, viu? Mas você é novo, dá para aprender ainda. Quando o governo faz o orçamento, né? Quando se elabora um orçamento aprovado pelo Congresso, lá já está previsto tudo que vai ser empenhado durante o próximo ano fiscal. Ok, tudo bem. Se isso é desviado no meio do caminho, isso é um outro problema de legalidade e corrupção que prejudica o Brasil muito, mas que não diz respeito ao equilíbrio do orçamento. As contas de equilíbrio do orçamento e a capacidade de investimento do Estado é formulada já no projeto de lei do orçamento do governo federal. Então não há o que se discutir, porque vai ser desviado no caminho. Isso é um outro problema, isso é outra questão. Não adianta trazer para cá para tentar desviar o foco da audiência, porque eu acho que a gente tem que ter o compromisso de trazer às pessoas a verdade dos fatos e transparência. Não jogar muito bem, senhores, nosso tempo. Muito bem. Agora 18 horas e 37 minutos, mandando um abraço especial para Lucilene, lá na cidade de São Paulo, no bairro de Pirituba. Muito bem. Também para o Roberto em Santo André, e mandando um abraço também para toda a turma lá de Caruaru, no estado de Pernambuco. Olha, tem também na cidade de Belo Jardim, em Pernambuco, o Marcelo Silva, que está nos acompanhando. Também o Romas Souza, aqui. Eu não sei se ele está aqui em Juazeiro, não sei se ele está em Fortaleza, afinal o Romas viaja demais, né? Meu grande abraço, muito obrigado aí pelo carinho da audiência. Também mandando um abraço para você de Fortaleza. Você de Fortaleza, muito obrigado pela carona. E vamos que vamos. O debate continua, o duelo não pode parar. Vamos para a próxima pauta. Reuniões políticas no Cariri. Bastidor ou projeto?
Reuniões políticas envolvendo lideranças nacionais no Cariri, fora do calendário eleitoral, reacendem o debate sobre uso estratégico do território, antecipação de palanque e o papel da região como ativo político. A pergunta é direcionada a Pedro Siebra, né? Pedro, essas reuniões fortalecem o debate democrático ou instrumentalizam o Cariri eleitoralmente? Você tem 2 minutos. Joyce, com certeza fortalece o debate, porque assim, se não fossem essas reuniões, a população não estaria nem sabendo, né? Então, assim, de certa forma é bom que chega na população e a gente fica entendendo as articulações políticas, quem é que está indo pro lado de quem é que está se filiando, se aliando a algum outro candidato, alguma coisa, porque aí a gente gera o debate. Então, assim, quem diria que há 10 anos atrás Ciro Gomes hoje estaria praticamente representando uma ala neoliberal, né? Eu sei que o pessoal de direita não gosta desse termo neoliberal, mas é um termo que está sendo usado porque as coisas mudam e como tem a New Left, né? Como eles costumam falar e tudo, também tem os neoliberais. Então, assim, hoje é muito bom para a população saber disso, mas fortalecer o grupo político deles não necessariamente é bom para a democracia, né? Como você costuma falar aqui, mas para a população saber se engajar e debater e discutir esses assuntos é bom. Muito bem, agora a pergunta direcionada a Laudi. Articulação antecipada é estratégia legítima ou desrespeito ao eleitor? Você tem 2 minutos. Olha, Joyce, eu acredito que a política brasileira tem que, acho que a sociedade como um todo, ver como uma certa normalidade essas articulações. Eu tiro, por exemplo, nos Estados Unidos, né, a campanha para presidente começa um ano e meio antes da eleição. Aqui no Brasil são 3 meses, mais ou menos. E tem essa diferença. A verdade é que hoje o Ceará vive uma situação política muito complexa e é muito importante que ocorram essas articulações e principalmente que as pessoas saibam do que está ocorrendo nos bastidores. Pedro aqui mencionou a questão até do Ciro, né, que agora está se alinhando a ala neoliberal, que eu acho totalmente equivocado da parte dele. Eu acho que o Ciro é o mesmo, mais ou menos, de sempre, principalmente em questão de propostas. Laudi, a gente poderia fazer para melhorar o entendimento da nossa audiência, porque nem todo mundo sabe o que é neoliberalismo. Então, que tal dar uma destrinchada aí, explicando, pode ser rasamente, né? Uma explicação rasa sobre esse assunto, porque aí esclarece a nossa audiência. Perfeitamente. O liberalismo, na verdade, que é o termo original, é um pensamento econômico que defende, em linhas gerais, menos impostos, menos intervenção do governo na vida das pessoas, na vida privada. Mais desigualdade. Mais igualdade, mais geração de riqueza com empregos, com menos impostos, pessoas pagando com menos impostos, a pessoa com mais dinheiro no bolso. É mais ou menos por aí. Deve ser por isso que o país mais liberal do mundo, que é os Estados Unidos, hoje tem um dos maiores índices de moradores de rua, né? Então é bem os Estados Unidos não é o país mais liberal do mundo, não. Um dos. Não é, não. Muito bem, vamos voltar para a pauta. Está agora lançada a pergunta de debate. O Cariri decide ou é apenas usado? Vocês têm 4 minutos. Hoje, com as expectativas das últimas eleições para prefeituras, a gente está com certeza num foco bem central nessa eleição para o governo do estado, porque assim, a gente vê os apoios que estão se formando ao redor de Ciro, né? No caso, Gleidson aqui em Juazeiro, Aloysio no Crato. Se a gente parar para pensar que Aloysio teve praticamente 50% dos votos do Crato e que Gleidson ganhou aqui com uma grande vantagem e que o presidente da Câmara aqui de Juazeiro também é apoiador de Ciro Gomes, você vai vendo que o Cariri vai começando a ter um lado, né? Assim, vai começando a ser decisivo. Tanto é que para um ministro como Camilo Santana largar o ministério para vir aqui fazer campanha para Eumano e para Lula é porque o Cariri está bem forte e pode ser um ponto decisivo nessas eleições a governo.
Agora acontece, na verdade, se você for fazer a conta, historicamente o Cariri sempre foi um reduto, né? Um forte do petismo no Ceará. Nas capitais, geralmente, outros grupos políticos se mostravam mais fortes, né? Mas o interior sempre foi o forte mesmo, e principalmente a região do Cariri. O que aconteceu na última eleição foi muito interessante, porque se você somar a votação dos candidatos de oposição em Barbalha, Juazeiro com Gleidson e Aloísio no Crato, você vai perceber que a oposição teve mais votos do que os candidatos da situação no governo do estado. Então mostrou muita força com a eleição de Gleidson, mostrou muita força com a eleição disputada pelo Aloísio no Crato, doutor Aloísio, que vale ressaltar, teve uma estrutura política de 17 dos 18 vereadores do Crato apoiaram o seu adversário, e a diferença foi mínima, então ele mostrou um capital político, uma força política impressionante na cidade do Crato. Então o Cariri hoje, ele pode ser o fiel da balança. Ele tá uma zona disputada, que tá mudando o pêndulo, e todo mundo tá atento a esses movimentos. Por isso a importância do Gleidson e do Aloísio nessa articulação do Ciro Gomes aqui no Cariri. O que também se ventila aí nos bastidores é que assim, Camilo ele aprende na prática a ganhar uma eleição no nosso Cariri, tanto que quando ele se tornou governador, ele perde nas capitais, ele perde no norte, mas ganha aqui no Cariri. Então, o que fez ele ganhar de Eunício foi justamente o Cariri, foi justamente o nosso reduto, foi o interior. Então, assim, ele aprende na prática onde é que tem voto valioso. Por isso que ele tende a trabalhar aqui também e a focar aqui. E outra coisa que se ventila, que pode até ser uma confusão que está vindo a acontecer, mas isso aí já passa para a pauta nacional, é que Camilo também pode vir como vice do Lula, né? E aí ele tem que sair do ministério e também tem que fazer essa campanha no Ceará, não só para Eumano, mas para ele também, para ele e para Lula. A verdade é que seria um grande presente para a direita a candidatura de vice, né, do Camilo na chapa com Lula. Acrescentaria muito pouco, mas é um certo nível de, mas digamos é porque assim, a direita tá com Flávio, né? Flávio Bolsonaro é uma eleição mais fácil. Não precisa de muito esforço. Olha que tá bem rachado aí, ainda tem muito debate para rolar. Rachadinho ele entende. Agora a grande questão que eu levanto é justamente essa perspectiva geralmente que as pessoas têm da esquerda, né, de querer controlar tudo, né? Aí o vice também tem que ser um do PT, tem que ser deles. Não, acredito também que, como o pai de Camilo, falha a memória, ele é o presidente do PSB aqui do Ceará, Eudoro, tem uma movimentação que já se estuda levar Camilo para o PSB para fazer uma chapa nacional e Alckmin disputar o governo de São Paulo para tentar tirar Tarcísio. São ventos que estão circulando aí, são muitas coisas que tem que acontecer ainda, mas que podem acontecer. Ou seja, para a esquerda não tem fidelidade partidária, é o poder pelo poder, partido é só um meio. Muito bem, agora 18 horas e 46 minutos. E o duelo continua, agora a gente vai para a pauta estadual. Disputa pelo abolição e desgaste do PT. Pesquisas indicam Ciro Gomes à frente na corrida pelo governo do Ceará, enquanto o PT enfrenta sinais claros de desgaste. O cenário aponta rearranjos e enfraquecimento de narrativas antes hegemônicas. A pergunta vai direcionada para Laudi Mota. O avanço de Ciro é rejeição ao PT ou esgotamento de um modelo político? Você tem 2 minutos. Josa, a resposta, as duas se complementam. A rejeição do modelo político implementado pelo Camilo Santana e pelo Eumano aqui no estado do Ceará. A verdade é que, diferente do que nosso amigo aqui Pedro falou anteriormente, né, querendo jogar o Ciro pro neo... Agora, essa foi a melhor, acho que foi a melhor da noite até agora. Ciro Gomes neoliberal. Essa vai entrar pro top grandes falas aqui do programa, viu? Mas eu entendo essa situação como um esfacelamento do modelo, até porque, veja, o Ciro Gomes, ele, com muitos dos aliados que vêm ao Ciro compor esse grupo, como o Capitão Wagner, eram opositores até um dia desse. Ou seja, há uma percepção, na verdade, que
O que está acontecendo no estado do Ceará é maior do que as diferenças ideológicas. Eu acho que o que está acontecendo pro avanço do Ciro também é isso. O mal é tão grande, o esfacelamento do projeto político é tão evidente que demanda essa união e o Ciro se fortalece com isso. Muito bem, agora a pergunta direcionada a Pedro Siebra. Pedro, o PT paga por erros locais ou pelo desgaste nacional do governo Lula? Você tem 2 minutos. Então, Joyce, é uma espécie de efeito dominó, né? Se o governo não vai bem e o executivo desse governo é PT, logo se leva para os estados, né? Por exemplo, a Bahia vem sofrendo muito com essa questão de segurança, o Ceará também, então são patos que vão chegar na hora da eleição. Só que assim, o pessoal esquece que o fato de uma eleição ser decidida na pauta segurança, a gente tem que estudar também os índices de segurança de Ciro Gomes, a gente tem que estudar todos os índices de segurança e comparar, porque assim, é uma pauta decisiva, inclusive o próprio Bolsonaro, quando ele foi eleito, ele batia muito nessa pauta de segurança, e é um modo operacional onde a direita e o neoliberalismo vai vir com força para questionar aqui no Ceará, que é a segurança. Vai ser esquecido desenvolvimento, saúde, educação, tudo, e a segurança vai ser a pauta número 1. Então assim, temos que ver também quais são os índices do Ceará hoje. Ó, a polícia, eles falam em truculência. A polícia que mais mata no Brasil hoje é a polícia da Bahia. Então, assim, matar adianta, ser truculento com as gerações adianta. Então, assim, se adiantasse, a Bahia não seria o estado mais violento que temos hoje. Então, assim, temos que agir com inteligência, temos que saber a história do Ceará, a estrutura do Ceará. O Ceará é um atrativo para essas facções por crime organizado por conta do seu porto e do seu aeroporto, que é bem localizado e facilita muito essa entrada e saída de droga. Então a gente tem que ver, sentar e estruturar o que é que a gente vai fazer para os próximos anos para combater essa criminalidade. Muito bem, muito bem. Agora a gente vai para a pergunta do debate aberto. O Ceará quer mudança real ou é apenas troca de comando? Vocês têm 6 minutos. O Ceará urgentemente chora por uma mudança real e uma estatística ajuda muito a gente a entender isso. Pelo 2º ano consecutivo, o Ceará é o líder, segue o líder em homicídios e assassinatos do Brasil. Reforçando aqui, até tinha comentado isso, né, no último programa, que o cearense ele não precisa ter medo de viajar para o Rio de Janeiro. Que a violência do Rio, não se preocupe, amigo cearense. Se você está com medo de viajar para o Rio de Janeiro por causa da violência, não se preocupe, você já vive no estado mais violento do país. Infelizmente, isso é uma triste realidade estatística, não tem como contra-argumentar os dados. Agora, uma coisa curiosa a respeito da violência da Bahia. É um fato estatístico também que a violência policial da Bahia é muito alta e isso não está resolvendo a criminalidade. Mas você está confundindo causa e efeito, percebe? A violência policial, ela não é uma política de Estado, porque nenhum governador, nenhum presidente vai ordenar que a polícia faça algo além do seu dever constitucional. O uso da violência muitas vezes é necessário para combater uma criminalidade que já está instaurada e que demanda do policial muitas vezes autodefesa. Morte policial é uma estatística importante para ser avaliada, sim, mas e a estatística da morte por parte dos policiais de forma ilegal, ilegítima? Não, mas o Brasil... Isso que é a estatística que importa. O Brasil é o país que mais mata e que mais morre policiais no mundo. Então, assim... É um dos países mais violentos, então vai ser, né? Com certeza, mas essa violência, a pergunta já falava tudo que ela é estrutural. Ela não é uma violência causada, eu acordei hoje, vou ser violento. Não, ela é uma violência de estrutura, por ausência de Estado, por ausência de educação nas pessoas, por ter perdido a guerra ao crime e ainda não ter aceitado. O Estado não aceitou que ele perdeu uma guerra. E aí essa guerra a combate às drogas, combate ao crime, já perdeu. Então, ao invés de estar subindo em morro para matar pessoas e em ano eleitoral para poder ganhar voto, porque é uma pauta que dá voto, por que que o Estado não vai lá no momento que o povo precisa?
Por que o Estado não vai lá no momento de educar as pessoas? Então, quando Como é que o Estado vai entrar na favela, Pedro? Está dominado pelo... Mas, homem, pelas entraram facções. agora. Eles entram a hora que querem. Eles entram, apaziguam, eles fazem o que Sim, querem. aí vai a hora deixar que o querem. Estado construir escola, vai deixar pavimentar Com as ruas. certeza eles não entram. claro Quando uma que não, operação, Pedro, é eles claro que consideram uma operação bem sucedida quando sobe lá, matam 100 e tantas pessoas, ou traficantes, ou bandidos, não morre nenhum policial. Pra direita, para o pessoal, é uma operação bem sucedida. Mas acabou o crime, porque o que eu considero uma operação bem sucedida é matar na raiz. É acabar o crime, é que as pessoas paguem por os seus crimes, paguem pelos seus problemas. Então, assim, tem que ver se o problema do crime real no Brasil é estrutural ou se é um crime ideológico que só aparece de 4 em 4 anos para vencer eleições. Tudo bem, Pedro, é mais entender uma coisa. A presença do Estado, quando a gente fala de presença do Estado na comunidade, ela necessariamente é uma presença física. Você não vai conseguir levar o Estado lá sem você pavimentar, dar infraestrutura, escola, ensino, saúde, atenção básica, tudo isso demanda uma presença física. Só que a presença física ela é inviabilizada pelo domínio territorial das comunidades. Inclusive, muita gente não sabe, mas hoje as facções lucram mais em virtude do domínio do território do que com drogas. Então, como é que você faz para dissuadir isso? Logicamente, em parte, com o uso da força policial. E, nesse sentido, eu não vejo como uma estratégia eleitoreira. Eu vejo como uma estratégia necessária de combate à criminalidade. Para cumprir um mandato de prisão ou de apreensão numa comunidade, qual é a facção que vai recepcionar os policiais de maneira pacífica? Esse modo de gestão que nosso querido Laudir está falando é o mesmo que vem desde 88, desde a Constituição de 88. É o mesmo modo operacional que não resolveu a criminalidade até hoje. Então, como a gente vai ficar até quando discutindo como acabar com o tráfico, como acabar com o crime, sendo que a cada 8 anos acontece um problema desse, sendo que daqui a pouco vão estar matando o que hoje são crianças. Então, assim, não adianta nada. Nós estamos perdendo jogadores, professores. É o modo de invasão nas favelas para matar. Mas tu acha que quando se faz uma operação dessa, é determinado, vai lá e mata 100? Não, claro que não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, existem outras formas de você não colocar a vida até da população em risco. Que outras formas são? Senhores, nosso tempo. Agora 18 horas e 55 minutos. A gente vai para um breve intervalo, mas eu prometo para você não demorar nada. Já já estaremos de volta. Você está ouvindo FM Iracema 91.9. Boi! Presta atenção, meu povo! Dia 24 de janeiro, já tá tudo combinado. No restaurante do Chico Guilherme tem forró do Poeirão e vai ser arretado. É pauleira, é poeira, é forró de vaquejada. Cara velho é o grande homenageado. Tem comida boa, tem poesia, e tem forró pra todo lado. Tem muita mulher bonita pra ficar mais animada. Anota aí, não vacila não. Dia 24 de janeiro, em Oricuri tem forró do Poeirão. Se tu não for, é só tu quem não vai. Eita, que esse eu não perco não. Dia 24 de janeiro você não pode faltar. Cara velho homenageado, você vai se encantar. Bora simbora pra Oricuri, pro forró do Poeirão. Bora Dácio Carvalho, seu Ademir tá nos esperando. Caminha Joquinha Gonzaga e todos os forrozeiros da região. Quero ver todo mundo no forró do Poeirão. Falei pra você que não demoraria nada, já estamos de volta. O duelo, até às 20 horas. Na sequência você vai ficar com a doce voz romântica de Edilma Félix e o programa Cidade Love. Olha só a sua participação através do WhatsApp 88-2157-1191. Aonde quer que você se encontre, seja abraçado pela equipe de O Duelo.
Agora tá na hora dos meninos mandarem abraços, né? Estão aí acesos para mandar abraço, fique à vontade. Não, vou mandar um abraço só pra minha querida esposa mesmo, pra Frida, que sempre acompanha o programa, sempre tá ligada aí na rádio. Tá com Diz que medo é de não muito dormir fã. no sofá, né? Não, hoje eu durmo, Tem que ser hoje eu vou obediente. ter que dormir na cama, que eu tô com torcicolo. Né? Aí, Muito bem. Laudir? Mandar um abraço para meus amigos que estão acompanhando aí. Marcelo Ratão, Matheus, Pablo. Pra minha mãe também, que deve estar acompanhando nessa hora. Ela fica um pouco nervosa às vezes, eu acho, quando a confusão fica grande, mas é assim mesmo, viu, mãe? Não se preocupe. Pode ficar tranquila, aqui não tem ninguém armado. Olha aí, eu aproveito para mandar um abraço bem especial para Ademir Alencar, é o presidente do Casarão do Óleo. O grupo Casarão, na verdade, né? Meu grande abraço, Ademir Alencar. Também mandando um abraço para Jorge, lá no Point do Jorge, restaurante do Mirante do Horto. Um grande abraço, muito obrigado pelo carinho. Para você aí do Pio 12, para você do Pirajá, para você do bairro Triângulo, para você do bairro Matriz, para você que está chegando na nossa cidade, está chegando para nos visitar. Seja abraçado, seja acolhido. Muito obrigado pela sua visita. Volte sempre. E olha só, a gente vai continuando aqui com o debate. Pois é, vamos para a próxima pauta. Pauta agora nacional. Senado, fantasmas e recados de Cid. Pesquisas para o Senado e análises políticas indicam que Cid Gomes segue influente nos bastidores. Enviando sinais claros a Camilo Santana. O passado político continua assombrando o presente. A pergunta agora é direcionada para Pedro Siebra. Pedro, Cid Gomes representa estabilidade política ou dificuldade de renovação? Você tem 2 minutos. Joyce, digamos que ele simboliza os dois lados da mesma moeda, né? Porque ele tanto simboliza a estabilidade, né? Para quem quer uma continuidade de um projeto que já vem de 20 anos com o próprio Cid, com Camilo Santana e com Elmano. Mas também ele pode ser um fator decisivo nessas eleições, que é se caso ele decida ficar do lado familiar e apoie o irmão dele, que, diga-se de passagem, já tem pesquisa apontando Ciro Gomes com 10 pontos à frente de Elmano. Então, assim, já pensou se Cid decide seguir o mesmo caminho do irmão Ivo e apoiar a família e apoiar o irmão? Eu acredito que não, porque o Cid ele já está numa ala muito bem elaborada com o Camilo Santana, e eu, inclusive, que ele já vem fazendo cálculos, ele tem que fazer o seu senador também, ele é uma pessoa muito forte dentro do partido dele, e às vezes a política fala mais alto do que o lado familiar, porque apesar de serem irmãos, as ideologias faz um tempinho já que não vem combinando mais e que eles vêm batendo cabeça aí. O próprio Cid já foi chamado até mesmo de traidor por Ciro Gomes. Então, assim, a família Ferreira Gomes está passando por uma turbulência que o fator decisivo pode ser o Cid Gomes, que todo mundo sabe que ele é muito forte e que por muitas pessoas ele é tido até como o melhor governador da história do Ceará. Muito bem, agora a próxima pergunta vai direcionada ao Laudir. O Ceará está preso a sobrenomes políticos? Você tem 2 minutos. É só um pedido de desculpa antes. Esqueci de mandar um abraço para minha amiga Laís, que está acompanhando também. Vou pagar um shopping no cassino para compensar esse pequeno esquecimento, mas voltando à pergunta, a verdade é que o Brasil já vive um pouco muito com essa falta de renovação. Veja, por exemplo, o Lula, candidato a presidente, desde 40 anos quase, né? Da redemocratização do país. Então o Brasil, por característica, já é uma política muito personalista. E se tratando do Nordeste do Ceará, isso ainda é mais grave. Claro que tem a habilidade e a história do Cid. Muita gente atribui ao governo dele como um dos melhores governos da história do Ceará. E ele, querendo ou não,
doar quem doer, é um político que se articula muito bem. Então ele tem essa capacidade. Agora, o destino, o futuro do Ceará, talvez passe um pouco por isso. Para onde o Ciro vai? O Cid, aliás. Porque muitas vezes ele pode até declarar apoio para um lado, mas e nos bastidores, que é onde está a força dele? Com as articulações, para onde é que vai isso? Muito bem, agora vamos para a pergunta para o debate. Renovação política no Ceará é promessa ou ameaça? Pedro inicia. Vocês têm 5 minutos. Joyce, um dos fatores que não simboliza uma renovação na candidatura de Ciro Gomes é justamente as alianças que ele vem fazendo. Então, assim, tem pessoas boas, como também tem pessoas que não estão, como é que eu posso falar? Não estão interessadas num projeto Ceará de desenvolvimento, não estão interessadas num projeto Ceará de avanço, falando nacionalmente. Então, assim, muitas pessoas que estão ao lado dele podem ser pessoas que significam retrocesso. E já o Girão é uma pessoa que, quem é da ala da esquerda, quem é da ala progressista, não quer pagar para ver, né? Então, o que simbolizaria realmente uma mudança de quadro seria a candidatura do Girão, onde a própria Michelle Bolsonaro já veio aqui, disse que vai rodar o Ceará, vai trabalhar para ele. E sim, isso sim significaria uma mudança de quadro. Já o Ciro Gomes, por ele ser muito, para quem não sabe, né, ele já teve fama até de coronelista, de uma pessoa linha dura. Então isso remete a uma não mudança de quadro. Mas as pessoas vão ter que colocar na balança o que é, se vão continuar com esse projeto, que é um projeto que vem de 20 anos atrás, com o Cid, com o Camilo, com o Elmano, com a continuidade do Elmano na relação da educação, no combate a essas facções e tudo, ou se vão querer ver o que Ciro está querendo propor aqui no Brasil, né? Ou no Ceará. Então, assim, a gente sabe que Ciro tá com aquela ala do PL, que é uma ala muito ostensiva, são pessoas que não... O próprio André Fernandes, hoje, em vez de estar trabalhando, tá caminhando aí até não sei aonde, em Brasília. Então, assim... Mas o próprio André Fernandes, é importante ressaltar isso. O André Fernandes, hoje, ele não tá mais se articulando com o Ciro Gomes. Isso foi vetado pelo Bolsonaro através da Michelle, né? Pelas últimas notícias que a gente sabe. Não, mas já saiu a ordem de Valdemar da Costa Neto. Inclusive, para quem não sabe, Valdemar da Costa Neto foi preso no Mensalão. Hoje ele é o presidente do PL, que é o partido do André Fernandes. Pois é, eu acho isso muito curioso. O Valdemar era um aliado político do vice-presidente do Lula nos primeiros mandatos, né? Do partido. José de Alencar. Aí na época isso não era um problema, aí tudo bem. O Valdemar porque na época ele ainda não tinha sido preso. Mas foi preso no escândalo do PT, né? Da própria esquerda. Não, é engraçado. PT não era PT, não. Tinha vários partidos envolvidos. Mas era um escândalo que tem como beneficiário o executivo. É uma coisa curiosa. Tipo, não é do PT, mas quem é o grande beneficiário? É o PT. É difícil, né, meu amigo? Aí é difícil defender. Vamos fazer uma releitura histórica do Mensalão, não, pra passar um pano. Vamos... Não, deixar... com certeza. Não, isso é... Mas veja, é o passado. Olha como é curioso essa posição do Pedro, porque... De repente, fazer aliança com certas pessoas pelo um vínculo com o PL ou com o bolsonarismo é uma questão preocupante, é um problema. Agora, quando o PT, historicamente, faz aliança com certos adversários também, aí não é um problema, é aliança estratégica, é frente ampla, aí tudo pode. É aquela desculpinha, né? Aquele negócio que a esquerda gosta muito, o Pedro entende bem disso. Com a esquerda tudo pode, né? Quem não pode são os outros. É porque existe uma grande diferença, né? Por exemplo, quando o Lula se aliou a alguém, ele se aliou a Brizola, né? Por exemplo, para disputar uma eleição contra Fernando Henrique. Já também aconteceu de Lula se aliar com Alckmin, que para muitos é o melhor governador de São Paulo. Então, assim, as alianças que o PT faz, por mais que interessem a o prefeito uma envolvido, aliança... por exemplo, mas aí você tá... Não, eu já sei até o que você vai... Em todo canto tem pessoas boas, pessoas ruins, pessoas comprometidas e pessoas que estão comprometidas com o errado. Então, assim, do mesmo jeito que tem no PL pessoas boas, também tem pessoas boas no PT, no PSDB, na UP, no PCdoB. Então, assim, o que eu quero dizer... Tô procurando essa pessoa boa do PT até hoje, não sei se eu achei. Não, existem... a gente pode pegar um exemplo, uma pessoa como Eduardo Suplicy, né? Que nunca foi envolvido em nada, que o pessoal é muito querido em São Paulo. Então, assim, a gente tem muitas pessoas boas em todas as alas.
Até mesmo no bolsonarismo, nós temos pessoas que são comprometidas com o Brasil, que querem o melhor pro Brasil. Mas gente, assim, Pedro Siebra bolsonarista. Não. Declarou ao vivo na rádio. Muito bem. Senhores, acabei de receber aqui no WhatsApp uma mensagem do Vinícius. E ele diz o seguinte, olha: boa noite, aqui é o Vinícius, quem tá falando? Eu quero falar um pouco sobre o assunto de vocês. A polícia subiu o morro no Rio de Janeiro, foi com mandado de prisão para esses bandidos, mas eles foram recebidos por bala. O que vocês queriam? Que os caras do BOPE façam o quê? Me fale sua opinião. Obrigado, boa noite. Vinícius, um grande abraço para você. Eu vou deixar para que os rapazes respondam, até porque eu não posso me envolver no duelo de vocês. E então, subiu o morro atirando ou jogando pétalas de flores? eles subiram o morro com esse mandado para cumprir a prisão de alguns traficantes que, salvo me engano, Laudi pode até me corrigir aí. Eu acho que eles não pegaram ninguém que estava no mandado. Então, assim, o que eles querem falar é assim: você sobe o morro e é recebido com balas. Ótimo, você tem que proteger a sua vida, sua honra, sua instituição. E aí sim, eles respondem à altura, né? Como a polícia costuma falar, responde à altura dos traficantes, dos envolvidos. E assim, eu não tiro a razão da polícia, não. A partir do momento que você está numa troca de tiro, você tem que se defender. Você é treinado para isso. Você é treinado para se defender no eventual troca de tiro. Agora, assim, a operação, ela não foi bem sucedida. Porque uma operação bem sucedida não se dá na quantidade de mortos. Se dá se foi cumprido ou não o mandado. Peraí, mas aí também você joga pra uma coisa que é imponderável. Como é que a polícia, nesse momento, vai ter o controle sobre isso? Porque, veja bem, quando você faz uma operação dessa, Pedro, o desdobramento dela se torna uma coisa totalmente incontrolável. Eu acho que a operação foi bem sucedida. Por quê? Porque se calculou que haveria um confronto, e sempre tem, é lógico, ninguém vai ser preso de graça, e as pessoas, é bom lembrar isso, no plano policial conduziram com que os traficantes fugissem para a mata, e lá aconteceu a maior parte do confronto. Tanto é que pessoas inocentes não foram assassinadas. Esse é um grande referencial para você mensurar se foi bem sucedido ou não. Bom lembrar que um dos mandados não era só de prisão de pessoas, era de apreensão de armas. Foram apreendidas muitas armas nessa operação. Inclusive algumas que nem apareceram, né, que foram revendidas. Acontecem essas ilegalidades, infelizmente a corrupção existe no estado também, muitas vezes. Mas o ponto crucial é esse, meu amigo. Você mede uma ação policial pela capacidade que ela tem de preservar vidas inocentes. Muito bem, a gente vai continuando aqui. Já foi respondido, né? A gente não vai... Mas eu queria só fazer uma correção, assim, porque... Sim. Inocente é quando você não é julgado e condenado. Então, assim, ali eu não sei se as pessoas já tinham sido julgadas e condenadas. Rapaz, se a pessoa tá tocando tiro na polícia, ela não é mais inocente. Não, mas isso aí é uma versão, né? É porque aparentemente a esquerda, o diagnóstico que dão as pessoas de esquerda é que elas são contra a polícia, que elas são a favor da bandidagem. E não é. Muito bem. E a gente vai continuando aqui, vamos para a próxima pauta. Lula, Nordeste e a aposta na virada eleitoral. O presidente Lula voltou a sinalizar confiança em uma virada eleitoral no Nordeste, especialmente na Bahia e no Ceará. Apesar de pesquisas indicarem desgaste do governo e queda de popularidade em setores estratégicos, a fala reforça uma aposta histórica do PT na força eleitoral da região. Reacendendo o debate sobre política de base, dependência de programas federais e limites do discurso tradicional diante de um eleitorado cada vez mais crítico. Pergunta direcionada a Pedro Siebra. Pedro, a insistência do governo em apostar no Nordeste revela confiança política ou dificuldade de dialogar com o restante do país? Você tem 2 minutos.
Joyce, muito pelo contrário. Eu acho que o cálculo político que Lula vem fazendo é de tentar amenizar os danos, porque assim, ele tá com sérios problemas na próxima candidatura dos governadores, principalmente do Ceará e da Bahia. No Rio Grande do Norte, a gente vê outra situação, mas nesses dois estados em específico, ele tá com sérios problemas. E você perder dois grandes estados como esse, o Ceará e a Bahia, pode enfraquecer muito o partido nos próximos anos. Então o que é que acontece? O cálculo que ele vem fazendo é tentar virar o jogo aqui, porque diferente de algumas pessoas da direita, a esquerda não nega as pesquisas. Então assim, o que mostra é que o PT não está bem nas pesquisas, tanto no Ceará como na Bahia. Já virou várias eleições, já foi bom de virar a eleição, mas agora eu acho que o cálculo é tentar não perder nesses estados, não é mais ganhar mais territórios, é não perder esses. Muito bem, agora a pergunta para o Laudir Mota. O Nordeste ainda é um reduto ideológico do lulismo ou o governo está superestimando essa lealdade eleitoral? Você tem 2 minutos. Josa, a verdade é que a força política do PT no Nordeste tem prazo de validade. E está justamente nessa questão ideológica. Muita gente talvez de fora, eleitor, por exemplo, um ouvinte de São Paulo que está acompanhando o programa, talvez não conheça aqui e não entenda, mas o nordestino é um povo tradicionalmente muito conservador. Inclusive, pesquisas de opinião medem isso muito bem. Em relação à pauta de costumes, a região mais conservadora do Brasil é o Nordeste, apesar de votar no PT. Isso aí é uma questão muito curiosa que tem a ver muito com o assistencialismo muito forte do Lula no primeiro mandato, que afetou muito o imaginário, né? Mas ideologicamente a gente fala de um povo muito conservador. E eu fico imaginando como é que o PT vai lidar quando o Lula não for mais candidato. Como é que a esquerda vai lidar? Vai chegar aqui defendendo aborto, legalização das drogas? Vai perder muito voto. Muito bem, agora a pergunta aberta para o debate. O eleitor nordestino vota por identidade, gratidão ou avaliação de resultados? Vocês têm 3 minutos. Joyce, essa parte dos costumes fica muito claro quando a gente vê, inclusive, como é que funciona em relação à religião, né? O Crato agora saiu numa pesquisa que é a cidade mais católica do mundo, proporcionalmente. Isso nem vou levar em conta Juazeiro, né? Que é um reduto de Padre Cícero, com muitos devotos. Então, esses costumes que o Laudir fala são reais, são verdadeiros. O cidadão nordestino, ele é muito conservador nos costumes, que é uma coisa que o pessoal confunde muito. Você ser conservador nos costumes não lhe faz conservador na economia. Não lhe faz conservador na questão de se você quer ser aparado pelo Estado ou pelo capital privado. Então, assim, eu acho que até Laudir pode ter se confundido, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você ser de esquerda ou de direita e você ter costumes religiosos ou costumes conservadores. Na verdade, tem muita coisa a ver. Não, é porque isso aí é uma coisa tem que a direita quer imputar desde quando surgiu uma persona, que para a esquerda ela é uma persona não grata, que é o Olavo de Carvalho. Ele começa a imputar costumes nas pessoas de esquerda. Por exemplo, se você é a favor do aborto, você é automaticamente de esquerda. Isso é uma falácia que sem tamanho. É como se ele dissesse assim, todo esquerdista é a favor do aborto. Não pode ter uma pessoa de esquerda católica. Não existe uma pessoa que é de direita. Se você é de direita, você é direita. O que é que tem a ver? É tipo assim, as pessoas confundem o conservadorismo econômico com o social. Mas tu percebe, tu já estudou um pouco de autores conservadores? Tu sabe sabe definir o que é conservadorismo? É porque assim, o que acontece é o seguinte, na minha própria faculdade, que é uma faculdade conservadora e que a contabilidade ela é o antro do conservadorismo. Não, Pedro, vamos ser objetivos. É porque, assim, o que é conservadorismo para Pedro Siebra? Conservadorismo para Pedro Siebra é Adam Smith, por exemplo. Entendeu? É você pegar um autor liberal e colocar suas ideias em práticas. Agora, você ser conservador de costume, isso não tem absolutamente nada a ver, porque entra em contradição. Vamos lá, você é um liberal econômico. Se você é um liberal econômico, você é a favor do livre mercado. Se você é um liberal econômico, você é de direita. Logo, se você for um liberal de costumes, você é de esquerda. O que é que tem a ver? Porque o liberal de costumes, o que as pessoas tendem a falar é a favor do aborto, da legalização das drogas, ateu, maconheiro. Mas no começo não tem nada a ver.
No começo da tua fala, tu já associou conservadorismo social e conservadorismo econômico. Conservadorismo econômico, na tua visão, seria o quê? Liberalismo Livre econômico? mercado. Mas aí eu vou... Pronto, aí que entra a grande questão. O conservadorismo, na verdade, ele é um conceito político que nasce com Edmund Burke, no contexto pós-Revolução Francesa. Mas onde é que se juntam essas coisas? É muito simples. O conservadorismo é justamente daí que vem conservar, né, a tradição, os costumes, né, que o Edmund Burke chamava de democracia dos mortos. É justamente essas práticas que ao longo dos anos a sociedade foi moldando como as de melhor convivência. Por exemplo, a família, que se fala tanto, né? É porque na política, muitas vezes, acaba empobrecendo o debate. Mas esse conceito religioso, na verdade, tem muito a ver com o conservadorismo político. Tanto é que a correlação dos estados ocidentais, da democracia ocidental, dos Estados Unidos, dessa perspectiva de direitos humanos, vem muito da influência religiosa. Por exemplo, direitos humanos, que é o fundamento da democracia ocidental, liberal, vem justamente do direito romano, que era muito influenciado pelo cristianismo. Então, desde essa época, tem a influência e a correlação religiosa com costumes e com a economia um pouco mais liberal. Porque a abordagem não liberal, ela é muito pouco conservadora, ela é muito ousada, digamos assim, o keynesianismo, o desenvolvimentismo. É aí que está a relação. Muito bem, agora 19 horas e 21 minutos. A gente vai para a próxima pauta. Vamos lá. O MBL e os limites da oposição fabricada. Levantamentos e análises indicam que o MBL enfrenta dificuldades para construir uma liderança nacional competitiva, revelando os limites de uma oposição baseada em mais marketing digital do que em capilaridade social. O episódio levanta questionamentos sobre autenticidade política, representatividade real e o esgotamento de movimentos criados para preencher vácuos eleitorais. A pergunta é direcionada para Laudir Mota. O fracasso do MBL revela a fragilidade da nova direita ou apenas o desgaste de um modelo artificial de liderança? Você tem 2 minutos. Olha, a questão do MBL a gente precisa analisar com a realidade. O MBL pode ter até um certo senso de grandeza, mas a verdade é que é um movimento que, do ponto de vista nacional, é minúsculo. Ele não tem essa capacidade de promover uma liderança orgânica no momento atual. Claro que política muda muito, né? Eles vão ter um candidato agora para presidente, o Renan Santos, para tentar mudar isso, mas a verdade é que o MBL não tem essa relevância que eles alegam ter, né? Tem um deputado federal de destaque, que é o Kim Kataguiri, muito famoso, mas tirando isso, são quadros desconhecidos a nível nacional. E eu acredito que a dificuldade deles é justamente deles serem pequenos, minúsculos e terem dificuldade de promover esse crescimento orgânico. É muito difícil imaginar o MBL fugindo disso e tendo algum destaque na eleição. Muito bem, agora a pergunta direcionada para Pedro Siebra. Movimentos como o MBL fortalecem o debate democrático ou empobrecem a política ao reduzir tudo a performance? Você tem 2 minutos. Jorge, eu não quero fazer aqui o advogado do diabo. Por mim, tudo que Laudir falou, eu assinaria embaixo e jogaria terra ainda no MBL. Porém, eu não posso menosprezar um adversário onde deixa de ser movimento e hoje é partido. Então, assim, o partido Missão, que é a Missão, se eu não me engano, que eles vêm fazendo hoje, é um partido que tem relevância, porque a partir do momento que você não está no meio das alianças e tudo, e você tem independência para fazer o prefeito que quiser, o governador que quiser, o presidente que quiser, a autonomia na política custa caro e custa muito. Então, assim, o MBL, que hoje é a Missão, pode muito bem não conseguir chegar num quadro nacional executivo, numa presidência, mas eles atingindo um percentual onde pode decidir uma eleição, vai ficar complicado, porque eles vão se ver entre a cruz e a espada para defender o Flávio Lula e vão acabar ficando em cima do muro novamente e vão acabar perdendo, mas isso vai criando também adeptos,
vai criando. É um movimento que só tem praticamente 10 anos, né? E quem conseguiu algo real contra a esquerda, que foi o impeachment da Dilma, pode até dar a eles esse mérito, porque eles quem fizeram o movimento vem pra rua, eles quem fizeram esses movimentos... Vou levar a Pedro pra se filiar no MBL. Muito bem, agora vamos para a pergunta, para o duelo aberto, para o debate aberto. A oposição no Brasil é orgânica ou construída em laboratório? Vocês têm 3 minutos. Aliás, nem 3 minutos. A gente vai para um breve intervalo. Voltaremos já já. Você não saia daí que a gente volta já. Ei, boi! Presta atenção, meu povo! Dia 24 de janeiro, já tá tudo combinado. No restaurante do Chico Guilherme tem forró do Poeirão e vai ser arretado. É pauleira, é poeira, é forró de vaquejada. Cara velho é o grande homenageado. Tem comida boa, tem poesia, e tem forró pra todo lado. Tem muita mulher bonita pra ficar mais animada. Anota aí, não vacila não. Dia 24 de janeiro, em Oricuri tem forró do Poeirão. Se tu não for, é só tu quem não vai. Eita, que esse eu não perco não. Dia 24 de janeiro você não pode faltar. Cara velho homenageado, você vai se encantar. Bora simbora pra Oricuri pro forró do Poeirão. Bora Tássio Carvalho, seu Ademir tá nos esperando. Caminha Joquinha Gonzaga e todos os forrozeiros da região. Quero ver todo mundo no forró do Poeirão. É o forró do Poeirão. Forró do Poeirão. Você está ouvindo o FM Iracema 91.9. Voltamos. Você está na Iracema FM, a primeiríssima do Cariri, 91.9. O programa é O Duelo. Agora sim vocês podem entrar no duelo e aí eu vou tirar mais 1 minuto de vocês, viu? Você só tem 2 minutos para debater na seguinte pergunta. A oposição no Brasil é orgânica ou construída em laboratórios? 2 minutos para vocês. Ela é totalmente orgânica, a gente pode tirar pelo próprio processo de formação da oposição nesse momento do Brasil e também pela estrutura partidária que a esquerda sempre teve, né? É sempre bom lembrar, apesar da esquerda dizer que é defensora dos pobres e que combate a elite, o partido mais rico, que mais gasta milhões em eleições desde 2002 é o PT. Ninguém representa mais elite que o PT. Não, eu ia falar algo, mas assim, quando você fala que é totalmente orgânico, não é verdade. Por quê? Porque a gente vê uma oposição já aqui no Ceará formada por Ciro Gomes e André Fernandes. Se isso não é uma oposição do laboratório, eu não sei mais o que é uma oposição do laboratório. Parece que estão se engolindo ali para poder disputar uma eleição. Perspectiva de um mal maior que supera. Não, mas aí é onde vem o X amigo. da questão. O Joyce até brincou aqui no bastidor dizendo que para ser de esquerda eu tô muito de direita. Só que assim, se eu chegar aqui e falar que Ciro Gomes é mais de esquerda do que Elmano, vão me chamar de louco. Se eu disser que Ciro é trabalhista, é progressista e que ele tende a ser a mais de esquerda do que de Elmano, me chamam de louco. Por quê? Porque ele tá fazendo aliança com o PL, que é de Bolsonaro. É pra ser chamado de louco mesmo. Então o Brasil, ele tem umas mutações que só no Brasil mesmo, porque na hora de uma eleição a ideologia vai lá para o cafundó do Judas e começa assim oposições de laboratório. A gente já viu até em alguns estados PT e PL junto para derrubar governo ou para ganhar a eleição. Então assim, eu não vejo uma oposição orgânica, até porque as pessoas nem sabem muito bem o que é que elas estão representando ou sendo representadas, né? Tanto que 30% das pessoas que votam em Lula se consideram de direita, 24% das pessoas que votam em Bolsonaro se consideram de esquerda. Então, assim, o Brasil vive umas mutações genéticas, diplomáticas e democráticas muito estranhas. Eu vou tocar o programa aqui.
Alô, ouvintes. Agora... Muito bem, eu estava respondendo aqui a um ouvinte da cidade de São Paulo. Disse o seguinte, olha, sinceramente eu gostaria que vocês pautassem o caso do Banco Master e agora do Will Bank. Por causa desse capitalismo irresponsável que liberaram esse monte de fintechs. Agora o povo brasileiro vai sair prejudicado. Liberaram até boteco abrir banco e oferecer cartão. Pois é, mas esse assunto é pauta para o próximo programa. Mas é relevantíssimo, viu, Jorge? Mas está pautado para amanhã. Amém. Tá bom? Então agora, 19 horas e 30 minutos, o duelo vai seguindo. Agora nós vamos para a próxima pauta. Monitoramento de manifestações e o trauma do 8 de janeiro. O governo federal confirmou o monitoramento de manifestações convocadas por lideranças de direita, com reforço de segurança em Brasília para evitar novos episódios como os de 8 de janeiro. A medida reacende o debate sobre liberdade de manifestação, prevenção institucional e os limites entre segurança democrática e vigilância política. A pergunta é direcionada para Pedro Siebra. Monitorar manifestações é prudência institucional ou risco de criminalização da oposição? Você tem 1 minuto e meio. Esse monitoramento de manifestações, Joyce, ela ocorre até mesmo sem ser da situação. Por exemplo, a polícia, ela monitora manifestações para saber o tamanho, para saber o número de pessoas que estavam na manifestação, mas também para a segurança das pessoas, né? Por exemplo, para quem não sabe, essa caminhada que Nicolas Ferreira, junto com André Fernandes, Carmelo Neto, esse pessoal tá indo fazer, é uma manifestação que eles estão caminhando a pé de uma cidade de Goiás, né? Se eu não me engano, até Brasília, ou de Minas Gerais até Brasília, e isso eles estão andando na pista, no acostamento, e isso pode ser uma forma de causar até insegurança nas pessoas, um atropelamento, alguma coisa, que tem que ser monitorado, tem que ser visto, tem que ver a força da manifestação para até entender o que é que a população quer, o que é que está sendo questionado, o que é que está sendo manifestado. Fala em manifestação, chegando aqui mais uma manifestação de um outro ouvinte da cidade de São Paulo. Diz o seguinte: eu não acredito que nada vai mudar. Como pode um ministro sem nenhum voto dos brasileiros mandar dessa forma? Estamos pior que a Venezuela. Isso é apenas um comentário, tá bom? E vamos aqui para a próxima pergunta direcionada para o Laudir. O Estado está prevenindo novos excessos ou criando um precedente perigoso contra a liberdade política? Você tem 1 minuto e meio. Jorge, eu acredito que o Estado ele precisa sempre da nossa vigilância, principalmente nesse tipo de situação, porque veja só, a avaliação de uma manifestação, porque ao que tudo indica é uma manifestação extremamente pacífica, com a demanda democrática, legal, nada violenta, legítima. A gente pode discordar das pessoas que estão fazendo essa manifestação, essa caminhada, o que a gente não pode discordar é o direito delas de fazer isso. Então é bom que se fale também que ninguém dá golpe, né? Sem arma, sem força militar. Então, ao que tudo indica, isso é apenas uma manifestação pacífica, não demandaria em situações normais, de um país normal, maior atenção por parte do poder judiciário. Mas no Brasil, né, nos últimos tempos esquisitos, parece que tudo que um lado faz é olhado de perto com a lupa e o risco de autoritarismo sempre está aí à espreita. Muito bem, agora a pergunta para o debate aberto. Onde termina a prevenção democrática e começa o autoritarismo? Vocês têm 3 minutos para debater. Jorge, dá para colocar nesse assunto até a própria
informação que o nosso ouvinte querido deu, que é o seguinte: normalmente quando a gente fala em censura, nessas coisas, vem na cabeça da gente Alexandre de Moraes, Flávio Dino, e quando ele, Gilmar Mendes também, Toffoli, e quando ele fala que não é democrático aquelas pessoas estarem ali, às vezes é porque por desconhecimento ou por alguma coisa da nossa população, não sabe que tudo ali passa pelo Congresso. Então, assim, para você colocar alguém no STF, o presidente indica e a sabatina do Senado decide se vai ou não. Mas a partir do momento que há indicação, ele está sujeito a todos os controles que a lei impõe. E aí entra, qual é o limite e em que momento se torna autoritarismo? Para mim, autoritarismo quando o juiz que tem interesse pessoal no processo julga, participa, faz instrução, caso do Alexandre de Moraes e caso mais recente do Toffoli, que é claramente envolvido na questão do Banco Master e está lá no processo. Isso é uma coisa inacreditável. O absurdo ninguém nega, mas tem um problema que Barroso fala, que ele até brinca, eles dão tapas na nossa cara, né? Que ele fala desse jeito: esse poder eu não pedi não, me foi concedido. Só tá na Constituição. Então, assim, é uma reformulação que tem que ser feita na Constituição, no nosso judiciário. Aí eu discordo. A Constituição não permite o que está sendo feito. O que está sendo feito é uma extrapolação da Constituição. Mas, exemplo, não é inconstitucional não existe a decisão monocrática, ela não é inconstitucional. Mas não se trata de decisão monocrática. Mas é uma forma de autoritarismo, Pedro, impessoalidade do processo que a gente está discutindo aqui nesse caso aí. Não, tudo bem. Aí você quer falar, por exemplo, não o caso existe. do Banco Master. A esposa de Alexandre de Moraes tem um contrato. Alexandre de Moraes logo não pode julgar o caso. Do mesmo jeito de Bolsonaro, na ata do golpe, da tentativa de golpe, tinha lá que das pessoas que poderiam ser potencialmente assassinadas era Alexandre de Moraes. Lula, Alckmin e Alexandre. Então Alexandre não pode julgar o caso. Isso é óbvio, mas um exemplo, o que eles reclamam e ao mesmo tempo se gozam desse poder é que é um poder adquirido. Na verdade, o que eles fazem é exercer autoritarismo, em muitos casos, em decisões autoritárias, através de uma maquiagem democrática. Não, a Constituição permite. Não permite. Isso é teatro. Muito bem, e o duelo vai continuando por aqui. Agora 19 horas e 36 minutos. Hoje eu tô com a garganta um pouquinho meio... Tá arranhando, né? Tem que tomar água. Eu acho que essa mudança de clima. Mudança de clima, sabe? Mas a voz tá bonita, a voz tá bonita. Tá bonita, né? Ah, tá. Tá bom. Lá ele aí. Vamos lá ele. Vamos para a próxima pauta: piso dos professores, justiça social ou populismo fiscal. O presidente Lula assinou medida provisória reajustando em 5,4% o piso salarial dos professores. A decisão foi celebrada por sindicatos e criticada por gestores que alertam para impactos fiscais, especialmente em municípios com baixa arrecadação. O debate opõe valorização da educação e responsabilidade orçamentária. A pergunta vai direcionada para Pedro Siebra. Valorizar um professor pode ser considerado gasto ou é investimento inegociável? Você tem 1 minuto e meio. Por ser um investimento inegociável, não deixa de ser um gasto também. Então, assim, você está gastando do orçamento no seu investimento, mas a discussão que rola é se eles são um salário justo, é uma bonificação justa, porque o professor sempre vai ser o carro-chefe, independente do que a gente queira questionar. O docente, ele é o carro-chefe de qualquer sociedade, porque ele é quem forma a sociedade. Então, é muito complicado quando falar de um reajuste, alguma coisa, e a gente vê a diferença do salário dos professores para o restante do pessoal que trabalha no público. Então, assim, é inegociável. A pauta da educação, como eu falo, às vezes as ideologias se apegam a pautas. Então, a educação é uma pauta cara da esquerda e ela nunca vai deixar de ser. Eu não estou falando de competência, não estou falando se os professores estão batendo suas metas, são competentes. A questão, não estou querendo dizer isso. Eu estou falando que investimento em educação é inegociável, principalmente para a esquerda. Muito bem, agora a pergunta direcionada para Laudir Mota.
sem indicar fontes de custeio. Reajustes, assim, são compromisso social ou irresponsabilidade fiscal? Você tem 1 minuto e meio. Sem indicar a fonte, Joyce, é irresponsabilidade fiscal. Mas isso aí não muda o fato da importância, claro, da valorização do salário dos professores. Mas é sempre bom ter em perspectiva para a gente não cair num populismo que acaba sendo a grande, digamos assim, o grande buraco do Brasil, né? Na verdade, a gente tem um governo que administra muito mal seus gastos. É um governo que gasta muito, gasta mal. E quando é na hora de valorizar os profissionais que exercem um papel fundamental na sociedade, sobra muito pouco, e esse pouco já compromete muitas vezes o orçamento de prefeituras. Ou seja, gasta muito, muita ineficiência no gasto fiscal e pouco compromisso com o que realmente importa. É isso que acontece no atual governo e é isso que vem sendo praticado, né, com o reajuste. Muitas prefeituras já estão reclamando disso, que não vão ter capacidade de honrar seus compromissos, de adequar o orçamento à lei de responsabilidade fiscal, mas é o ônus de viver de um país que gosta de viver de aparências, mas não gosta de arcar com os custos. Muito bem. Agora a pergunta aberta para o debate. Quem paga a conta das boas intenções do Estado? Vocês têm 3 minutos. Eu vou até parabenizar Laudi, né, que ele acabou de dizer que esse governo, que hoje é de direita, né, a maior parte do parlamento e do senado são formados por pessoas da direita. E o então, parlamento assim, é governo, é? Não sabia não, faz sabendo parte agora. do governo, eu não sei se você sabia, mas ele não é do executivo, mas ele faz parte do governo. Inclusive o parlamento é a ala legislativa que criadora de lei e de aprovação de orçamentos também. Então o parlamento também ele aprova orçamentos que são direcionados para professores, policiais, judiciário. Então, agora o que eu acho engraçado é justamente isso. Na hora de você avaliar essas coisas, o parlamento é de direita. Mas quando é para botar o advogado do presidente, o parlamento não é tão de direita assim. Quando é para botar o arcabouço fiscal, que o executivo hoje é de um partido centro-esquerda, que é o PT. Eu não estou dizendo que o governo é completamente de esquerda, de direita, até porque o executivo da federação é de esquerda. Agora sim, você pega e fala com um estado como São Paulo, que hoje é comandado pela centro-direita ou pela direita, sei lá como o Tarcísio quer ser falado, mas os índices de São Paulo não são essas mil maravilhas como o pessoal fala, né? E a culpa não é do governo federal também. Mas veja, essa questão das boas intenções é sempre bom ressaltar, e eu gosto muito, talvez seja até uma leitura boa para Pedro, né? Acho que às vezes ele precisa um pouco mais de boas leituras. Walter Williams, um economista norte-americano, que ele ficou muito marcado justamente por esse termo, boas intenções, good intentions, que é justamente quando o Estado, às vezes, com as ideias de Pedro, quer gastar muito dinheiro para ajudar muito e no final dá só a inflação. Quando Laudi e Matheus, eles normalmente estão perdendo no argumento, eles recomendam leituras, mas, por exemplo, na própria fala de Joyce, ele fala desse jeito, ele fala que os municípios, os estados vão reclamar porque esse reajuste vai pesar na folha. Então melhorem suas arrecadações e seus investimentos. Se o município não está conseguindo arcar com a folha dos professores ou dos profissionais ou do que seja, melhore seus investimentos. E como é que está o repasse do Fundeb, do governo federal, para os estados e municípios? O Fundeb teve um reajuste, né? Agora que a gente sabe que em ano... De quanto? 0... Não sei lhe dizer qual foi. Mas 0, alguma coisa. Foi muito pouco, eu sei que... É porque é difícil, você aumenta o gasto, né? Muito bem, senhores. Aqui o debate continua. Agora nós vamos para a pauta internacional. Trump, Milley e o colapso do consenso global. O presidente americano Donald Trump propõe reformular instâncias globais de poder, enquanto Javier Milei defende o livre mercado como o único sistema justo. O mundo parece abandonar o verniz diplomático. Pergunta direcionada para Laudir Mota.
Milei representa lucidez econômica ou radicalismo ideológico? Você tem 1 minuto. Eu acho que o Milei é um caso a ser observado, porque o caos e a deterioração da economia argentina que ele assumiu no começo do mandato é algo inédito. E a verdade é que para uma doença amarga, só remédio amargo. Então, por trás desse radicalismo, há muita lucidez. Não à toa, os resultados estão aí para quem quer ver. A Argentina, que estava com uma pobreza, índice de pobreza de 52% da população, já atingiu com o Milei o índice de 31% recentemente no último trimestre do ano de 2025. Então isso mostra que a convicção que ele tem no projeto dele está rendendo uma melhora de vida na vida dos argentinos. A verdade é que o radicalismo às vezes é uma resposta quando a doença também está muito radical. Olha, eu quero pedir desculpa para o Laudir, que teve um probleminha técnico aqui, né? A sua voz quase não saiu bem baixinha, mas se você puder repetir, tá? Pronto, perfeitamente. Fique à vontade. É que, na verdade, o Milei, quando ele assumiu essa questão, né, a economia argentina, encontrou um estado, um país deteriorado em uma situação pouco antes vista na América Latina, talvez a exceção é a Venezuela. E quando se pergunta, né, sobre esse radicalismo, na verdade, essa abordagem radical dele, principalmente nos gastos do governo, era o único remédio possível para a solução, para tentar amenizar os problemas da economia argentina. Então, na verdade, o extremismo dele é fruto de uma lucidez. E o resultado está aí nas estatísticas do governo. Não preciso dar minha opinião. A estatística mostra que a pobreza argentina caiu de 52% para 31% sob Milei. Muito bem. Agora a pergunta direcionada a Pedro Siebra. O multilateralismo morreu ou nunca funcionou? Você tem 1 minuto. Joyce, como a gente tem um compromisso também com nossa audiência e eu não respondi a pergunta de nosso querido Laudir, o Fundeb vai fazer um repasse de 8,54 que é considerado um número bom, de 370 bilhões em 2026 para essa parte de educação. Então, assim, é só fazendo uma correção, que eu também falei de 0,50 e pouco, mas isso foi orçamento anual de algumas secretarias, então foi uma confusão que eu fiz aqui. Confesso que eu não sabia o valor repassado, porque a gente ainda está em janeiro e foi agora, mas tá foi eu que valendo. soprei, viu? Eu quero um choppzinho lá no cassino aí depois dessa aí. Tá dado. Não, o importante é isso, é passar a informação correta e a credibilidade para nossos ouvintes. E a questão do Milei, eu não gosto de falar sobre ele porque eu acho ele um capacho americano no nosso território. Então, assim, é um cara que vive de empréstimos americanos, é um cara que não consegue desenvolver a Argentina na parte de seja o que for, isso reflete... Mas por que ele precisa dos empréstimos americanos? Não, ele precisa dos empréstimos americanos para continuar sendo uma parte americanizada aqui na América do Sul. Não tem a ver com o estado da economia argentina? Não, porque outros governos da Argentina já conseguiram resolver problemas econômicos, inclusive... Que governo da Argentina conseguiu resolver? Porque o que o povo argentino viveu e viu, inclusive isso não é uma opinião, é estatística, é o contrário que você está falando. Mas eu vou Vamos manter aqui o nível de transparência. Senhores, ainda não estamos no debate aberto. Eu vou lhe dar até uma informação básica que vai mexer com o seu emocional, inclusive. Há 10 anos atrás era praticamente impossível um time brasileiro como o Vasco ganhar de uma negociação de um clube argentino como o Boca Juniors. Então está sendo refletido na economia, até no futebol os clubes argentinos estão sem poder de compra, a moeda argentina... Vamos fazer o seguinte, vamos agora abrir a pergunta para o debate aberto, ok? Por causa do nosso tempo, tá? Ainda existe moral na política internacional? Vocês têm 6 minutos. O que eu sempre falo em relação nas minhas discussões diárias com o Matheus é que aqui no Ocidente, a gente vai estar seguindo a régua dos Estados Unidos. Então, quando eu falo que ele é um capacho dos Estados Unidos, um capacho americano, é porque toda a vida os Estados Unidos vêm intervindo nas economias da América do Sul, seja na nossa, na Argentina. Na nossa ele nem consegue tanto como ele gostaria, porque nós somos um país continental, de tamanho continental, com muitas pessoas querendo ou não instruídas, mas assim, a Argentina, ela sofre esse problema da dolarização. Se o dólar tá alto, é pior para a Argentina em muitas vezes.
Então o poder de compra dos argentinos está péssimo. Tá mais fácil a trajetória do que tá acontecendo na Argentina, porque você pega a situação atual, que é ruim, mas vocês omitem toda a relação do problema. É lógico que na questão da política internacional tem muitas questões, não quero entrar nem nisso, mas você tá insistindo numa questão de como se o caos econômico da Argentina foi de ontem para hoje. Não, mas o que eu quero dizer também é que hoje está pior. Hoje não tá pior. Mas, por exemplo, é como você pega Pedro, o turismo dos Estados. A Argentina nem é mais vantajosa para você turistar lá, por exemplo, como eram há anos atrás, na época de Alberto Fernandes. É porque um dos defeitos do pessoal economicamente liberal falando, é porque eles acham que moeda forte necessariamente é economia forte e não tem nada a ver. Não, a moeda da China vale menos que a nossa e a gente tem uma economia muito pior. Não, só tô dizendo assim que é só porque a gente os precisa gráficos situar. não necessariamente simbolizam o que a população está passando naquele momento. Então tu acha que tá sendo uma mentira, uma fraude, ou o que é que tu acredita? Não, eu acho que os números econômicos mentem da Argentina, se você subir... É porque assim, o que é o problema da Pedro, Argentina? porque Ele assim, cai na inflação. Ele cai na inflação 2%, a mesma inflação que Milei subiu 10%. Então, Inflação ele tá... que... Não, tô dando um exemplo aqui. Então, eles vão dar um número econômico dizendo que a Argentina caiu 2%, tá melhorando os números da inflação, sendo que há pouco tempo atrás, o próprio governo argentino subiu 10 pontos na inflação. Então, assim... Eles diminuíram o dano que eles mesmos criaram. Não, se você analisar a Argentina como um todo, mas a gente tá analisando a questão, você suscitou a questão da economia argentina pós-Milei, porque né? ele se diz um notável saber em economia, né? Quem não pode falar economista, que eu não sei se ele é economista, mas dizem, ele se intitula como uma pessoa que tem alto saber econômico. Ele é economista. Então, pior ainda, né? Porque é um economista que tá quebrando a economia do país. Agora eu quero saber... Eu queria entender o que é que passa na cabeça de Pedro pra ele achar que reduzir a pobreza de um país é quebrar a economia do país. Qual é o seu critério pra avaliar? Pelo contrário, eu acredito que o dinheiro na mão das pessoas mais pobres e mais humildes, a economia melhora. Pedro, você tá negando a estatística oficial. Isso é Argentina. neoliberal, o voucher, acreditar em estatística neoliberal? Não, eu tô dizendo, isso é um programa liberal, né? Você falar que você dá o voucher às pessoas, dá o auxílio pra elas esquentarem a economia com esse dinheiro, é uma ideia liberal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que ele faz na Argentina hoje é tentar estabilizar um problema que ele mesmo criou. Qual foi o problema que ele criou? Porque hoje a Argentina não tem credibilidade. Toda vez que ele se encontra com o Trump é pra pedir bilhões e bilhões em empréstimos, sendo que ele poderia conseguir isso até mesmo com a gente. Mas essa demanda dele... baixíssimos, a ideologia deixa ele falar mais alto. Mas ele não faz por ideologia. Quem que teria a capacidade econômica e interesse de fazer esse investimento na Argentina? Nenhum país. O próprio Brasil. O Brasil jamais faria esse investimento. Quando o Brasil tenta investir num país vizinho, mas o Brasil os próprios brasileiros ficam reclamando, falando, e o Porto de Cuba, e a petrolífera da Venezuela, e a Bolívia que deu calote na gente. Mas por que foi feito esse investimento nesses países? Por alinhamento ideológico do governo brasileiro. Claro não foi que por não, interesse. Se Milei pedir empréstimo o Brasil empresta. Inclusive tem não dentro do orçamento do Brasil o empréstimo para parceiros ou para vizinhos econômicos. Meu amigo, você tá querendo equiparar a relação que a Argentina tá fazendo com os Estados Unidos hoje com o que o Brasil fez com Cuba e Venezuela. Não, o que eu quero dizer é que... Por exemplo, você comparou. Você acabou de comparar. O Brasil é um país que nem Não, Pedro, vamos O Brasil é um país que tem negócios com os Estados Unidos, inclusive é um dos nossos maiores parceiros econômicos. A reserva de dólar do Brasil é altíssima. Então, assim, a reserva de dólar a Argentina, ela não tem. A Argentina hoje, ela sofre com essa reserva porque é o dinheiro flutuante deles, praticamente. Então, os Estados Unidos, o lastro que eles usam com a Argentina é uma de esvaziar uma torneira que tá sangrando. Pedro, eles botam um balde que não vai acabar. E já no Brasil, não. O Brasil tem como superar algumas crises mundiais, inclusive criadas pelo próprio dólar. Pedro, a gente tem que restabelecer a verdade um pouco em relação a algumas coisas que tu traz. Porque tu parte de uma análise subjetiva. Porque você avalia a economia argentina e diz assim, porque tá pior. Mas tá pior, cadê o seu dado? Não, cadê a sua estatística? A gente precisa de objetividade. Porque eu acho... A gente pode analisar dados e trazer o poder de compra, o turismo, a Argentina, mas é lógico que melhorou. Como é que tá funcionando a inflação, a economia argentina tá crescendo, inclusive vai crescer mais que a brasileira, se eu não me engano, acho que a previsão é que a Argentina cresça 2%. Ela vai crescer mais porque ela vai amenizar os danos que foi criado por o governo Milei. Muito bem, senhores, muito bem, muito bem. Infelizmente o nosso tempo esgotou.
que pena. Eu queria ficar muito mais tempo, porque Mas agora... eu sei que vocês têm muita informação para passar para os nossos ouvintes, mas impossível, o nosso tempo acabou por hoje, tá bom? Olha, as ideias foram testadas, algumas resistiram, outras revelaram limites. Aqui ninguém entrega veredicto. Quem decide não é o microfone, é você. O duelo existe para desconfortar certezas, não para oferecer abrigo ideológico. Dito isso, nós passamos agora para as considerações finais. Peço aí para que o Pedro se adiante. Não, só agradecer mais uma vez estar aqui na rádio. É muito bom estar aqui debatendo, conversando com as pessoas, ouvindo nossos queridos ouvintes. E só tem a engrandecer o programa, a população. É notável que Laudi tem um conhecimento acima de Matheus, porque Matheus a gente sabe, né, como o modo operacional dele, mas mesmo assim ainda traz algumas mentiras e tudo, mas vamos agradecer aqui, trazer a população e um beijão aí para os nossos ouvintes, pessoal, e que amanhã estamos aqui de novo, debatendo e brigando. Muito bem, Laudir Mota. Primeiramente agradecer ao espaço aqui na rádio, Osmar Célio. É sempre um prazer estar aqui, tentando arrumar umas confusãozinhas aqui com o Pedro. É um programa que eu acho que engrandece bastante nossa audiência. E queria deixar um recado para Pedro, assim, muito importante, que ele devia tratar com o psicólogo essa relação dele com o Matheus Linardi. É muito suspeita essa fixação. Às vezes um psicólogo ajuda, né? Mas tudo bem. Precisa melhorar também a questão das estatísticas, vou apresentar ele, mas de resto é muito bom estar aqui. E queria agradecer mais uma vez o espaço. Muito bem, já chegando aqui nos estúdios, a Edilma Félix, que vai ficar com você a partir das 20 horas no programa Cidade Love. Eu sou Josmar Célio e esse foi mais O Duelo. Convido você para um novo encontro amanhã a partir das 18 horas, nesse mesmo ringue, com novos confrontos. Você sintoniza a YZE 409 kHz, Rádio Iracema do Cariri FM 91.9. Um forte abraço, a gente se encontra amanhã. Até lá.